Oi, 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 graça e paz. Vamos para nossa quarta live. E hoje o tema da série A Restauração é altar. Afinal de contas, Dani, o que é um altar? O que é um altar restaurado? O que influencia eu ter esse altar restaurado? Por que ele é a chave? É ele quem é o ponto de transformação. É a partir de um altar restaurado que o novo começa a se mover na minha vida. Hoje, eu lendo a caixinha de perguntas e alguém colocou algo do tipo: ah, Dani, mas como é que eu vejo? Tem gente que tá com o altar restaurado e nada acontece. E a palavra ela é muito clara quando ela fala que o coração do homem só o Senhor esquadrinha. Amém? Não adianta o Senhor te entregar algo que vai te levar para distante dele. Antes de restaurar o teu casamento, o Senhor quer restaurar a tua vida pessoal. O maior bem que o Senhor nos entregou é sermos co-herdeiros com Cristo, a partir do momento que eu o recebo como meu único e Senhor Salvador. Eu me torno filho, filha, eu deixo a condição de criatura de Deus e passo para a condição de irmão do Senhor, co-herdeiro em Cristo, filho de Deus. De novo, sobre ditos populares que o mundo fala: ah, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos nós, segundo a Bíblia, somos criaturas, ou seja, fomos criados por Deus. Mas o título de filho, de co-herdeiro em Cristo, ele só acontece quando eu reconheço o sacrifício da cruz e verbalizo que Jesus é o meu único e Senhor Salvador. É nessa hora que eu saio da condição de criatura para filho. E um pai jamais vai dar algo ruim para o seu filho. O Senhor, inclusive, diz assim: se vocês, homens, que são maus, dão coisas boas aos filhos de vocês, imagine eu, que sou bom, perfeito. Eu jamais vou dar para um filho um escorpião quando ele me pede um peixe. E o que o Senhor quer dizer com isso? Muitas das vezes, o nosso milagre, que já foi liberado nos céus, não foi ainda conquistado por nós, porque o nosso altar não está arrumado. E se há algo que a gente não esconde do Senhor, é o nosso coração. Eu posso tentar de todas as formas vestir uma capa, parecer que eu estou em santidade, parecer que eu tenho um relacionamento, parecer que eu estou orando muito, parecer milhões de coisas. Mas o meu coração, só o Senhor esquadrinha. A palavra fala que Jesus chamava os escribas e os fariseus de sepulcros caiados. Eles falavam bonito nas praças, eles conheciam a Torá, que é o livro judaico, que muito é do Antigo Testamento, da Bíblia, mas por dentro eles não amavam a Deus. Eles queriam ter um cargo dentro do contexto da sinagoga. Eles queriam mostrar que eles eram alguém que amava a Deus porque conhecia a sua palavra, mas não vivia. Eu já falei algumas vezes e não tenho nenhum problema em repetir que eu era uma crente bem da sua sem vergonha, que ia pro culto domingo e adorava, louvava, escutava a palavra, entregava a minha oferta, o meu dízimo e só. E achava que eu já estava muito, legalzona. E não é só isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento íntimo comigo e com você. Ele quer intimidade, ele quer relação, ele quer aquebrantamento. Por que Davi era chamado o homem segundo o coração do Senhor? Porque Davi se aquebrantava diante de Deus. Como era que Davi vencia suas batalhas? Botando o Senhor na primazia.
Davi, quando se sentia angustiado, ou quando ele ia para uma grande batalha, ou quando ele ia fazer algo, ele primeiro buscava Deus. Ele buscava Deus acima de todas as coisas. E quando ele errava, ele se vestia de pano de saco e passava cinzas sobre o seu corpo. Naquela época, que era o período da lei, ou seja, Cristo ainda não havia vindo à Terra, você, quando queria se arrepender para Deus, você vestia pano de saco. Ou seja, ele que era um rei se vestia de mendigo. Para que vocês possam entender. De farrapos. E passava cinzas no seu corpo para demonstrar humilhação diante de Deus, aquebrantamento. Então, o que eu quero dizer para vocês, não fiquem julgando os irmãos achando que a grama dele está muito verdinha e ele ainda não colheu. Você não esquadrinha o coração de ninguém, assim como eu também não. E tem mais uma coisa. O Senhor sabe aonde você está falhando. E principalmente, o Senhor sabe que se Ele te entrega essa bênção agora, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é você esquecer do Senhor. E a outra é eu simplesmente voltar a ser quem eu era antes, porque eu não tive uma verdadeira restauração. Eu tentei me esconder, inclusive, de Deus. Adão e Eva, quando erram, eles se escondem. O Senhor vai ter intimidade. Até aquele momento, eles tinham ampla intimidade com Deus. O Senhor descia à terra todos os dias, no fim da tarde, para ter uma relação com eles, ou seja, para conversar, para dividir. Eles eram íntimos. E quando eles erraram, eles se escondem em arbustos. Então, da mesma forma, não olhe a grama que está muito verdinha e achando que aquela pessoa já pode receber, porque isso só o Senhor sabe. Ontem, e é sobre tempo, é sobre a gente não numerar tempo para Deus. O tempo dele não é o nosso. A cronologia dele é bem diferente da nossa. A Bíblia diz que para Deus um ano pode ser 1000 e 1001 um dia, perdão. Então não é a cronologia do nosso tempo. Ontem eu estava no mercado e eu recebi uma mensagem. A Renatinha me mandou de uma aluna que eu tive que mora no coração. Na realidade, todos os meus alunos moram no coração. Mas a turma 1, por ter sido o início de tudo, há um carinho. E a situação dela era bem difícil, porque o marido dela não voltava para casa. E ela orava, ela buscava, ele não voltava para casa. Aí chegou um momento que ela quis chutar o balde. Aí teve um momento que ela achou que ela ia conseguir chutar o balde. E o Espírito Santo dizendo para ela, não vai chutar balde nenhum. Não tem balde nenhum para você chutar. E foi engraçado, amanhã possivelmente é o testemunho dela que vai para a página. Que ela disse assim, ela mora no interior de São Paulo. E ela falou, quando eu pensava em desistir, o Espírito Santo dizia, não vai desistir coisa alguma. Ela chegou até a pensar em dar entrada no divórcio. Ela, ele não vai mudar, ele não cresce, ele não amadurece, nananana. Ela disse que ela catou na casa dela o dia todo os documentos para querer dar entrada no divórcio e não achou. O Espírito Santo nunca permitiu. Não era uma permissão de Deus. E ela disse que ela escutava a minha voz como se fosse a do Espírito Santo. E eu até brinquei, eu digo, Jesus, estou no interior de São Paulo. Estou falando porta e portão. Olha só. Quando há um propósito, você pode tentar, você pode fazer acontecer. Quando ela tentou chutar o balde, ela é uma moça muito bonita. Ela disse, eu vou sair, vou pra noite, vou conhecer outra pessoa. Não pegou nem chuva, gente, nem gripe. E ela é uma moça muito bonita. E eu lembro que ela disse, Dani, você acredita? Ninguém olhou pra mim. Eu, acredito. Acredito sim.
Então Deus preserva. Ah, Dani, mas se a minha esposa tá saindo, Deus não tá preservando. A tua história é outra. Para de estar aí te comparando com a história do coleguinha. Cada história é uma história. Cada situação é uma situação. Para quem é pai e mãe de 2 filhos, sabem que mesmo dando a mesma criação, buscando dar as mesmas oportunidades e a mesma dose de amor, filhos são diferentes, têm personalidades diferentes, agem diferentes, e por isso a gente acaba tendo um jeito específico de tratar um ao outro. Não é que você tenha preleção, não é sobre preleção não, mas é sobre personalidade. Da mesma forma o Senhor faz com cada um de nós. Então não fica olhando a história do coleguinha, porque o coleguinha é um outro filho. O Senhor vai tratar com você de uma forma e com ele ou com ela de outra. Então, sossegue sua alma. Então, Dani, olha, eu estou na mesma situação. Jesus não permitiu, Dani. Não permitiu para ela. E eu fiquei tão feliz, porque eu sei que há um ministério na vida deles. Um ministério, inclusive, no fruto deles. E eu confesso que eu estava no mercado e a minha vontade era dar um grito de glória a Deus. Mas eu podia ser levada como maluca, né? Não dava. Eu já bato papo com Deus no supermercado e às vezes me vejo falando sozinha. Sozinha não, eu tô com Jesus, né? Mas as outras pessoas não sabem. Imagina eu na fila do caixa, imensa, gritando glória a Deus. Não me contive. Mas o meu desejo era esse, porque eu sei a extensão desse deserto. Eu sei das vezes que ela pensou que não daria conta. Eu sei de toda a adversidade que ela passou até aqui. Eu sei principalmente que não foi só a adversidade de uma aliança quebrada. A adversidade financeira, psicológica, emocional, espiritual. Ou seja, estava tudo fragilizado. Tudo fragilizado. E o Senhor foi com ela. Houve um momento na jornada do curso que ela contou um testemunho que eu comecei a chorar. Auge da pandemia, ela trabalha com serviço e ela não tinha cliente. E também não tinha mais comida dentro de casa com 2 filhos. E a prima do esposo dela, que ela não via há muito tempo. E ela sozinha em casa. E ela sozinha em casa, sem comida, sem nada. Ela foi realmente para a dependência do Senhor nesse contexto. E a prima dele bateu na porta, ela já não via há muito tempo, aquele momento mais drástico da Covid. E disse assim: Maíra, você se importa de eu deixar um negócio aqui para você? Ela disse, ela ficou sem entender, não. E aquela pessoa a abençoou sem que soubesse da sua situação, de todo o supermercado do mês, todo. E não é o que a gente chama de só a mistura, o arroz com feijão. Deus foi tão zeloso com ela, que até os regalos daquilo que a gente chama de supérfluo, o Senhor proveu para ela e para aquelas 2 crianças. Então Deus cuida. Ele nunca vai deixar a gente desamparado. E ontem, quando a vontade que eu tinha de gritar glória a Deus, é porque eu sabia o tamanho do deserto dela. E ter Deus acima de todas as coisas, mesmo quando ela pensava em falhar e o Senhor não permitir, fez dela uma vencedora. Veja bem, ela era da primeira turma. A primeira turma começou em março. O deserto dela já existia, acho que 4 ou 5 meses. Há um tempo. Hoje eu dando aula para a turma 8, os alunos do curso dos 40 dias têm aula comigo ao vivo e depois essa aula vai para a plataforma e é um momento de troca onde a gente tira dúvida e eu sempre levo uma palavra para eles, ou o Daniel, ou às vezes nós 2. E hoje na aula eu disse para eles, eu estava falando sobre Davi. Davi é ungido rei, onde nem seu pai lembrava dele, nem o seu pai. Samuel, que era o profeta do Senhor,
ouve o chamado e vai até a casa de Jessé, que era pai de Davi. 7 irmãos de Davi foram apresentados a Samuel, e a cada um deles o Senhor dizia: não é esse, não é esse. E quando o que ele considerava ser o último, e o Senhor disse: não é esse, Samuel questiona Jessé: não tem mais ninguém? E aí Jessé lembra de Davi. Davi foi esquecido até por seu pai. Quantas das vezes nessa jornada desse deserto você acha que ninguém mais está lembrando de ti? Davi também foi esquecido. E nessa hora Samuel diz para Jessé, manda chamá-lo. Ah, mas ele é só um rapaz, um pastor de ovelha, está perdido lá pelos campos. E Samuel diz: chama-o. E quando Davi adentra a casa de seu pai, o Senhor na mesma hora diz para Samuel: é ele. E naquela hora o óleo da unção é derramado sobre a cabeça de Davi. O óleo na Bíblia significa o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, onde vivíamos pela lei e não pela graça, o óleo simbolizava o Espírito do Senhor. Para eu ser um rei em Israel, o Senhor precisava derramar o óleo da unção na minha cabeça. E só quem poderia fazer isso era o sacerdote, que era Samuel nessa época. E Samuel só poderia fazer isso se o Senhor dissesse que era para ser feito. Ou seja, Davi foi escolhido mesmo quando seu pai carnal esqueceu dele. Então o teu problema é pequeno, Deus não vai esquecer de você. Pode o mundo esquecer, pode todo mundo dizer para você: não tem jeito. Eu até brinquei com o pessoal da turma 8. Pode até cantar a música da Vanessa da Mata, cujo refrão diz assim: acabou, boa sorte, não tem mais jeito, são só palavras. Minha filha, pode ver a Vanessa da Mata com toda a orquestra. Se Jesus decretou que você é o rei ou a rainha dessa aliança, não tem mais. Só que vejam o mistério. Davi assume o trono imediatamente? Não. Davi não assume o trono imediatamente. O Senhor entrega para ele a majestade de ser rei do seu povo, rei de Israel. Mas Davi ainda não vai usufruir do trono. Você sabe quantos meses levou de Davi ser ungido a Davi ser empossado como rei? 16 meses. Daniel, o que tem a ver essa história com a restauração do meu casamento? Tem tudo a ver. O que Davi era? Pastor de ovelha. Pastor de ovelha é rei? Pastor de ovelha não é rei. Davi tinha que ser transformado em rei. E ele amargou um deserto aí. Então, o que o Senhor está te dizendo nessa noite é: eu estou te transformando, eu estou te separando, eu estou te ensinando, eu estou te restaurando para um nascimento novo, para o novo da minha presença. Não interessa. Ai, entrou o divórcio, eu estou separado, já saiu o divórcio. Esse decreto é do homem, não adianta estar escrevendo aí não. Eu quero que você fique atento à palavra. Deus, quando tem um propósito, ele vai ser cumprido. Davi foi ungido, mas Davi não recebeu o reino de imediato. Você sabe quantas vezes Davi foi ungido para ser o rei de Israel? 3. Em cada vez que ele era ungido, lembrando, óleo no Antigo Testamento é o Espírito Santo. Ele estava recebendo o Espírito de Deus. A cada vez que Davi recebeu o óleo da unção, ele recebeu um treinamento novo. Ele recebeu algo novo do Senhor para poder ser rei. Então Deus não vai te entregar esse reinado de qualquer forma, porque se ele fosse assumir
com o que ele sabia, sendo um pastor, ele ia destruir tudo em 2 tempos. Deus não é irresponsável. Ele vai te entregar na hora que você se transformar em rei. A promessa, ela vai acontecer. O milagre já foi liberado. O óleo da unção já desceu sobre a cabeça. Mas se você não for transformado, enquanto isso não acontecer por completo, você não assume o reinado. E para da ladainha, porque Davi não reclamava de nada, tá? Por que Davi era conhecido o homem segundo o coração de Deus? Um coração aquebrantado. Davi, quando errava, ele corria para a presença do Senhor, ele não se escondia. Se vestia, tirava suas roupas reais, se vestia de pano de saco e se humilhava perante o Senhor. O que a gente quer fazer? Lastimar. Ou lastimar ou falar o que não deve. Murmurar. Aí recebe o reino? Não. Não arrumou o altar, como é que vai receber o reino? Continuando a trajetória de Davi. Eu também não ia falar essa palavra hoje, como também não era essa palavra que eu ia falar para a turma 8. Mas quando eu sentei aqui, o Senhor disse, vai repetir a ladainha aí, viu? Esse povo precisa ouvir também. A turma 8 está num ambiente fechado, um ambiente onde só quem é inscrito pode participar. Mas hoje o Senhor mandou levar para mais pessoas. Nem tudo eu vou ter tempo, com eles eu tenho mais tempo, mas eu vou tentar sintetizar essa mensagem. Davi já ungido rei, seus 7 irmãos, 7, viram Samuel derramar sobre a cabeça de Davi a unção, o óleo da unção. Passa-se uma fração de tempo. Jessé diz para Davi, Davi continua no campo como pastor. Recebe o óleo da unção, mas continua no campo pastoreando as ovelhas de seu pai. Jessé chama Davi e diz assim, vai levar isso aqui para os teus irmãos que estão no campo de batalha. Naquele momento, o exército de Israel contra o exército filisteu estavam numa batalha de trincheira. Na turma 8 eu pude explicar o que é trincheira. Aí você vai aí pro Google para dar uma olhada, senão a gente não vai ter tempo. Onde ninguém avançava em ninguém, e nem a guerra ia, e nem vinha, nem ganhava, nem perdia. E o gigante Golias, homem vitorioso em batalhas, um homem muito grande fisicamente falando. A Bíblia diz que aproximadamente Golias tinha 2,92 metros de altura, era um gigante mesmo. Começa a dizer para o exército de Israel, quem vem duelar comigo? Bora acabar essa história de guerra de trincheira, bora resolver essa situação. E nenhum soldado de Israel se habilitava, porque Golias ganhava todas as batalhas da qual se dispunha. Era um homem muito grande e era um homem de guerra de verdade. Era um grande problema, literalmente. E quando Davi chega ao exército de Israel, ele é recebido por seus irmãos. Veja bem, os irmãos de Davi, humanamente, eram muito mais preparados do que ele para ser rei. Mas não é sobre o que tu podes fazer na força do teu braço. É aquilo que Deus entrega na tua vida. Na força do teu braço, tu não pode nada. E por isso que a gente diz, deixem ir. Faça o exercício do deixar ir. E os irmãos dele já perguntam para ele, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não te pertence. Mas eles viram Davi sendo ungido rei. Mas dizem para Davi, esse lugar não te pertence. Quantas das vezes o teu cônjuge diz para ti, o teu lugar não é o meu lado. Não é mais ao meu lado o teu lugar. Você não pertence mais a esse lugar. Eu quero o meu passaporte da felicidade, do engano do mundo. Quantas vezes você já ouviu isso? Esse lugar não te pertence. Essa casa não te pertence. A minha companhia não te pertence. O meu amor não pertence mais a você.
Da mesma forma, os irmãos de Davi disseram para ele: você não pertence a esse lugar. Você tá aqui porque você é enxerido, né? Como é que diz pro sul, gente, bisbilhoteira? Aqui a gente fala enxerido. E Davi diz assim: o que foi que eu fiz para vocês? E haja desacato dos irmãos para cima de Davi. E Davi começa a ouvir o burburinho dos soldados. Golias tá perguntando quem vai duelar com ele. Golias está afrontando. Golias todo dia fala mal do exército de Israel. Golias isso, Golias amaldiçoou o nosso Senhor, Golias aquilo. Golias fazia o que ele queria e ninguém em Israel tinha peito para revidar. Tinham medo do problema. Eu já disse para ninguém escrever aí a sua lamúria agora não, que é para escutar o que Deus está falando para você. Sentar na beira da calçada para lamentar não resolve teu problema. Amém? E qual é a decisão de Davi? Davi não foi convocado. Deus não mandou ele lá para o arraial para ele disputar com Golias. Davi foi convocado para levar alimento para os seus irmãos. Foi essa a convocação de Davi. Quando ele chega lá, ele é repudiado. Todo mundo que está contando a lamúria aí, eu não estou desmerecendo a dor de ninguém, não. É só porque vítimas não vencem. Pegue sua autorresponsabilidade, põe embaixo do seu bracinho e vá resolver a situação. Não fica lamuriando não, que lamúria não resolve o problema, amém? Vou aproveitar aqui o gancho da Dani e eu tô acompanhando aqui. Vocês veem que parece papagaio de pirata, né? Não, amor. Fica parado, mas eu fico só observando. Aí eu vou aproveitar o gancho da Dani e todos os comentários que tá tendo aqui. O que mais me perguntaram ontem: Daniel, como é que você fez, ou como é que faz para eu me entregar para o Senhor? Como é que eu faço para restaurar o meu altar? Como é que eu faço para conquistar a minha restituição? Em primeiro lugar, respeitem a Deus. Ame. Ame a Deus. Todas as coisas, todas. Vocês só querem... Sabe, ninguém está desmerecendo, porque eu passei por dor, a Dani passou por dor, vocês estão passando por dor, todos que estão agora na live estão passando por dor. Mas ninguém aqui está tranquilo. Mas sentar na beira da calçada não vai resolver. Se vocês ficarem só no lamentar, só no mimimi, ai céus ó terra, que nem uma hiena, vocês não vão receber o milagre de vocês. O que a gente está puxando a orelha, a gente está reclamando e está falando, é para o bem e para a bênção de vocês e da nossa. Se a gente não quer nem ouvir a palavra do Senhor, só quer lamentar que meu esposo saiu há 5 dias, eu estou separado há 4 meses, e eu estou... Você não quer nem ajeitar o teu altar, aí tu achas que Deus vai te ajudar? Sinceramente falando, a gente tem que receber a palavra, pessoal. Bora ver o que foi que houve, aonde foi o problema. Mas não, é só falar, é só reclamar, é só chorar. Tá doendo? Tá. Vai doer? Dói. Só que, se a gente ficar só lamentar, também não vai trazer o teu marido, o teu casamento, a tua esposa de volta. Então a gente tem que respeitar a palavra do Senhor. Tu tens que te entregar verdadeiramente para o Senhor. Te conserta, te corrige primeiro, para depois o Senhor te abençoar e liberar o teu milagre. Priscila, lamuriar, que amém? Sempre leva a murmuração, e botar a mão é a forma mais rápida que você tem para desarrumar um altar. Mas vamos dar prosseguimento à palavra. Amém. Davi olha o burburinho do exército de Israel e diz assim: eu vou. Todo mundo olha para ele e diz assim: é maluco, ó. Como é que a palavra descreve Davi? Uma aparência gentil e ruivo. É só o que a palavra fala da aparência de Davi, física. Uma aparência gentil, e ele era ruivo. Ou seja,
A palavra faz com que a gente venha presumir que Davi era piquitito, era um homem não muito alto e que tinha uma cara meio que infantil, de rapazote, de gente novinha, de menino novo. Tanto que Saul diz para ele: você não vai não, você é mancebo. Mancebo é novo. E Davi simplesmente se alista. E ele não se alista porque os soldados em seguida dizem: Saul falou que quem se alistar para duelar com Golias, ele vai dar uma boa quantia em dinheiro e também a mão da sua filha. Ou seja, eu ia ganhar dinheiro e prestígio, eu ia ser genro do rei, ia casar com a princesa. Tudo que o mundo hoje anseia: dinheiro e status social. Era isso que aquele que fosse duelar com Golias e o vencer receberia. Só que ninguém se habilitou. O prêmio era formidável, mas ninguém tinha coragem de tentar recebê-lo. Davi nem liga para o prêmio, ele pouco se importa, ele apenas se alista. Ali começa o estágio de Davi para se tornar rei. Naquela época, para ser um rei, você tinha que ser um homem de batalha. Por que Davi, no fim da sua vida, não é impedido pelo Senhor de construir o templo de Deus? Porque ele acabou batalhando muito. E o Senhor disse: tem sangue nas tuas mãos. Mas Davi deixa para Salomão tudo para a construção do templo. Salomão não precisou pegar da sua fortuna 1 quilo de ouro. Davi deixou tudo. Davi só não pôde levantar o templo. E Davi é levado até a presença de Saul. E quando ele chega na presença de Saul, porque ele havia se alistado, ele é meio que descredenciado por Saul. Saul diz para ele: rapaz, você é jovem, mancebo, você não dá conta desse problema. Essa pessoa é um general de guerra, é um gigante. O cara tá acostumado com batalha, o cara vence todas as batalhas. Até por isso que eu tô dando um prêmio muito grande. Tem 40 dias que a gente nem vai para frente, nem vai para trás, porque não tem quem duele com ele. E eu tô tentando ganhar tempo para ver como é que eu resolvo essa situação. E Davi diz para Saul: meu senhor, eu no campo venço ursos e leões. Eu dou conta desse gigante. Ursos e leões, vocês acham que são mais fortes do que um gigante general de guerra? Não. E aí Saul diz assim: tá bom, você tá determinado para ir, tudo bem, tipo, vai morrer, coitado. E aí eu vou ter que resolver esse BO. Veste a minha armadura. E aí na turma 8 eu me aprofundei do que era a armadura, que eu não vou conseguir. O que acontece? Me aprofundei e dei a chave de como eles vão buscar isso. A armadura de Saul não coube. Não deu em Davi, ficou imensa. Davi nem a espada de Saul deu conta de segurar. Davi diz: não, isso aqui não é pra mim não, tira tudinho. Eu vou vestido de pastor de ovelhas e vou com a arma que eu tô acostumada a usar no campo. Aqui a gente chama de baladeira. Eu sei que em algumas cidades se chama estilingue. Se tiver mais algum nome, escreve aí, que eu só conheço essas duas denominações para a arma que Davi tinha. E ele vai na beira do riacho, cata umas pedras lá, põe no saco junto com sua baladeira e vai se apresentar para o problema. E aí o que o problema faz? O que ele faz com a gente? Nos diminui. Nos coloca no lugar da fragilidade. Nos coloca no lugar da lamúria. Nos coloca no lugar de não tenho capacidade. Nos coloca no lugar de pobre coitados. De novo, a música da Vanessa da Mata canta pra gente: acabou, boa sorte, não tem mais jeito. E Golias olha pra ele e diz assim:
Virei cachorro para tu vir lutar comigo com pedra? Inclusive, em 1 Samuel, vai falar da armadura de Golias, que seu escudo pesava tantos quilos disso, suas caneleiras tantos quilos daquilo, demonstrando que era um homem muito poderoso e preparado. E aí, olha o que Davi faz. Davi não se deixa ser desmerecido e nem colocado na condição de pobre coitado. Davi poderia ter dito: quem sou eu? Um pastor de ovelha. Olha onde eu vim parar. Vou lutar com um cara que está acostumado com a peleja, um cara que é general de guerra, que tem quase 3 metros de altura, que só a caneleira dele pesa não sei quantos quilos de cobre, de prata, e a espada dele mede não sei quanto. Tô na lasqueira, ó. Ele não se faz de pobre coitado, porque ele faz o que é certo. Ele não apresenta o problema para Deus. Davi não levanta a voz e diz assim: ó Deus, o negócio aqui pegou, viu? O cara é grande. Não é isso que Davi faz. Davi faz o inverso, o que é correto fazer. Ele conta para o problema quem é o Deus dele. Ele diz para Golias: tá tudo bem, pode ser tudo isso, legal para ti, parabéns. Mas deixa eu te falar, não é na minha força. Tu podes vir contra mim com lança e espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, o guarda presente. Ele diz pro problema quem é o Deus dele. Ele nem ousa dizer para Deus quem era o problema, porque ele sabia que Deus era infinitamente mais poderoso do que o problema. E aí, no lugar dele ir para a condição do pobre coitado, do meu Deus, e agora? Olha o tamanho do meu problema. Ele diz pro problema, diz: tá tudo certo, pode até ser grande, tu é grande, hein? Forte, tem know-how, o problema é teu. O meu Deus é muito maior, tem muito mais know-how, tem muito mais poder, e ele hoje mesmo te entrega na minha mão. Amém. Davi é audacioso, ele tem uma fé audaciosa, ele não quer saber quem é o problema do problema que é o problema. Davi conta para o problema, mas deixa eu te contar quem é o meu Deus. Deixa eu te situar na situação, meu benzinho. Então para de lamuriar, você não vai ver Davi lamuriar. Davi vai olhar para o problema e vai dizer: agora eu vou te contar quem é que vai te vencer. E Davi ainda diz para ele: tu pode vir contra mim com lança, espada, escudo, know-how. O problema é teu. Problema, fica com teu problema. Mas o meu Deus hoje te entrega na minha mão. Ainda hoje a tua cabeça está nas minhas mãos. E como é que Davi mata? Bora ser realista para a história, humanamente falando. Você acha que uma pedrada ia matar um gigante? A pedrada foi tão certeira. Davi não usou todas as pedras que ele pegou no riacho. Ele usou uma. Mas a fé dele era tão convicta e tão audaciosa que acertou no lugar que precisava acertar para matar o problema. Na realidade, a pedra ela não mata o problema. A pedra faz o problema adormecer. E Davi faz o quê? A palavra diz que Davi sobe em Golias, tira a sua espada da sua cintura, ele pega... Imagina, Davi não deu conta de carregar a espada de Saul, mas deu conta de carregar a espada de Golias, que era 3 vezes maior do que Saul. E com a espada, ou seja, com a arma de seu inimigo, ele vai lá e degola, acaba com o problema. Ele simplesmente recebe aquilo que ele ligou nos céus. O Senhor entregou a cabeça de Golias na mão de Davi. E Davi arranca a cabeça de Golias com a espada de Golias. Ou seja, a espada do inimigo foi a arma que matou o inimigo. Mas você não vai ver em toda a narrativa de 1 Samuel
aonde no capítulo 17 vai falar de Davi e Golias, Golias dizer que não vai vencer e muito menos Davi lamuriar. Ou seja, o problema passou o capítulo inteiro dizendo que ganharia. Mas você não vai ver também no capítulo inteiro Davi, que humanamente era menor, mais frágil e incapacitado, lamuriar. E uma chave que eu vou dar para vocês, que eu dei para a turma 8. Davi se alista. Se você chegou até aqui, você está sendo aquele que vai se alistar para guerrear esse problema. Não foi o Senhor que convocou Davi. Davi se alistou para resolver o problema, que era maior, mais poderoso, mais qualificado, mais tudo, humanamente falando. Hoje, tome uma decisão, arrume esse altar. Esse altar precisa ser arrumado para você ter uma fé audaciosa como a de Davi. A partir de hoje, você vai tomar uma decisão de não mais falar do problema para o teu Deus, mas falar do teu Deus para o problema. A partir de hoje, a tua oração é: tá querendo ser maior do que eu, pode até ser, problema é teu, problema. Mas o meu Deus já me disse que hoje mesmo ele te entrega nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou matar o problema com a espada dele. Mas não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu know-how, não é pelo meu tempo, não é pela minha hora, é pela mão do Senhor. É pela mão do Senhor. Hoje o Senhor está dizendo, te convoca para vir lutar esse problema. Não sou eu que vou te alistar, é você que vai se convocar para cortar a cabeça desse gigante. Deus está te mandando, te convoca para a batalha. Entra na peleja. E se tu tiver o coração aquebrantado a mim, eu farei contigo o que eu fiz a Davi. Deus ainda realiza todos os milagres dos quais a sua palavra fala. Com um advento, muito mais. Porque no Antigo Testamento, e até Jesus partir para a glória outra vez, se vivia pela lei e não pela graça. Hoje nós vivemos a graça, o óleo derramado é o Espírito Santo, que todos os dias eu posso ter uma reunião íntima e pessoal com ele dentro da minha casa, e eu não faço, e eu negligencio, e eu não busco, e eu não adoro, e eu não persevero. Eu vivo para dizer para o problema que ele é maior do que eu e maior do que o meu Deus. Quando hoje Davi não tinha o que nós temos, Davi não tinha a graça. Hoje nós temos a graça. E todos os dias, quando você vai para o teu lugar secreto, que é o teu quarto, você tem uma audiência com Todo-Poderoso. E você desperdiça. Você faz pouco caso. É negligente. Sequer se lembra. Hoje chegou a hora de você se convocar. Vá para a peleja e vá para a batalha. Mas vá com uma fé de Davi. Não com essa. Não é essa. Hoje eu ensinei para a turma 8. E quem for da turma 8 que tiver nesse momento na live, põe aí sobre qual armadura eles têm que vestir. A Beth eu sei que é da turma 8. Qual é a armadura, Beth, que você tem que vestir? Chegou a hora de vestir a sua armadura. Dani, eu não sei por onde eu começo. Vai procurar quem possa te ajudar. Mas começa, te alista. Ou você vai entregar mesmo para Satanás a tua família. Depois que eu conte um pouco de como foi meu altar, né? O Daniel vai... O meu altar eu achava que estava arrumado, tá? Eu ia para a igreja, como eu falei, eu era uma crente bem sem vergonha. Que eu ia de qualquer jeito.
E um altar arrumado é aquele onde busca a Deus, teu reino e a tua justiça, para que todas as coisas te sejam acrescentadas. Deus está dizendo agora, faça como Davi. Vá do jeito, comece do jeito que você estiver. Mas se você tiver o seu altar arrumado e o seu coração em Cristo, aquela baladeira com aquelas pedras serão mais do que suficientes para fazer o teu inimigo cair. É chegado a hora de marchar. Há um hino, um corinho de fogo, para quem é pentecostal sabe do que eu estou falando. Que o refrão diz assim: a hora é de marchar, não é hora de recuar. Então nessa noite o Senhor manda te dizer, e eu nem gosto dessa história que o Senhor manda te dizer não, é convocação, te convoca. Essa é a hora. A armadura de Saul não coube em Davi, porque Davi tinha a sua própria armadura. E o Senhor nos ensina que a armadura é essa, amém? Daniel vai falar um pouquinho sobre como ele arrumou esse altar. Bom, pessoal, boa noite, tá? Para vocês terem chegado até aqui com a gente, obviamente vocês escutaram a nossa live e provavelmente se inscreveram para assistir a restauração, que foram as 4 lives, uma série falando sobre como iniciar a restauração do teu casamento. Aí vocês quiseram escutar, acompanharam o nosso testemunho e estão tentando alcançar o milagre de vocês e a bênção de vocês e a graça. Assim, como a maioria, quer dizer, alguns, né? Não vou generalizar, mas como alguns ainda estão fazendo como eu comecei o processo, fazendo como alguns estão fazendo, eu afastava mais a Daniela de mim. Ele chegava pro pastor Antônio dizer que eu era uma megera. Ela me expulsou da casa dela, pastor. Pintava a Daniela o Satanás. Como ela que estava, e eu, coitado, o pobre coitado, coitado. Então, eu era o coitado. Coitados não vencem. Entendeu? Então, lamentar os vitimismos. Adoro se vitimizar. Ai, ele fez. Para, porque não é assim. Não é mesmo. Então, o que eu posso afirmar para vocês, o meu processo, tá? De repente, pode ser a semente que eu vou jogar para um de vocês. Primeiro, eu busquei uma casa do Senhor. Eu fui para uma instituição, fui para uma igreja. Peguei os pastores para me acompanhar. E eu fui aplicando a cada orientação deles. Quando eu comecei a observar que eu tinha que buscar a minha restauração, foi que eu comecei a aplicar a minha mudança. Ele saiu daquele lugar da vítima, porque vítimas não vencem. E ele não era vítima, né, gente? Casamento não tem história de vítima, é 50-50 nessa régua. Claro. Eu achava que eu era vítima, aí eu descontava nele a minha dor, aí ele dizia que ele era vítima porque eu tava pisando no pé dele mais do que ele pisou no meu, e assim vítimas não venciam, nem eu nem ele. E assim, quando eu fui realmente me entregando, eu digo isso para todo mundo e vou ficar falando, quando eu fui fazendo realmente a minha verdadeira entrega pessoal da minha vida para o Senhor, foi que começou a minha mudança. Mas como assim, Daniel? Tu fala assim numa naturalidade fácil, porque quando há a entrega verdadeira da tua vida para Deus, se torna fácil. O problema é que a gente coloca só o nosso problema na frente do Senhor, e é impossível agradar a Deus. Então, eu já chegava num ponto que eu chegava com a Daniela, sem vitimismo, me posicionando de uma outra forma. Oi, Dani, tudo bom? Bom dia. Já com um semblante diferente. Não tocava no assunto de relacionamento, não cobrava mais a Daniela, não ficava mais mexendo no celular dela, não era mais invasivo, não chegava
nem para pedir licença para entrar no quarto dela, não mexia mais na bolsa dela. Eu fui tendo a minha mudança de atitude, eu fui me entregando verdadeiramente. Então, comece a observar a mudança que foi tendo. Não é da noite para o dia, não é do nada, não é as lamentações que vão fazer você alcançar o seu milagre. O que mais me perguntavam ontem no exercício do deixar aí é: mas o que é se entregar? Daniel, como é que você se entregou? Como é que você conseguiu? Pessoal, Sim. Se não quiserem realmente partir de vocês uma ação, de uma mudança, é a mesma coisa. Bora para um detalhe para vocês sentirem vocês. Não é fácil ficar falando o tempo todo do problema. É o tempo todo. Meu marido está 4 meses, está na casa da OM, engravidou, não sei o quê. Meu marido. Porque a minha esposa já está 5 dias fora, não sei, ó céus ou terra. Não é fácil falar. É a mesma coisa. Só que no lugar de você estar lamentando, você vai fazer como Davi. Senhor, tem 6 meses que esse abençoado saiu de casa. Mas o problema não é maior do que a ti. O problema é pequeno, Senhor, porque tu é um Deus grande. E aí você vai dizer: problema tem 6 meses, né? Hoje mesmo, meu Senhor está resolvendo essa situação. Amém. Eu vou pegar o gancho aqui da Edivânia. Ah, mas e quando já está 6 meses separado? Edivânia, você escutou a nossa live? Tem a muita nossa gente primeira... nova, vida. Não, a nossa live, a primeira, que está na página, é aberta. Sim. Nós ficamos 3 anos. 3 anos separados de carne e 2 anos e 3 meses divorciados. Então, Edivânia, não é assim. Primeiro você vai ter que realmente se entregar para Deus. Primeiro você vai ter que fazer uma busca de restauração pessoal. É em você. Entendeu? Então, não é assim. Não é só dizendo: mas eu estou separado há 6 meses. Meu marido já está na casa da OM. O meu marido engravidou a OM. Aí vem o João aqui, que eu não sei se eu falar nome, mas... Ah, mas a minha esposa já está com H, já está no adultério, e está assim. Pessoal... Esses são os problemas que são Golias. Mas quem vai falar, quem vai dizer para Golias, quem vai vencer é a tua fé. É você fazer como Davi. Davi olhou para o problema e disse: tudo bem, tu tem todas essas qualificações, tu é um grande problema. Mas o meu Deus hoje te entrega nas minhas mãos. Pronto. Porque o meu Deus é o guarda de Israel. O meu Deus é o Senhor dos senhores. O meu Deus é o Deus da guerra. O meu Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele apresentou o Senhor para o problema, não o inverso. Vocês conseguem ter a percepção, vocês conseguem entender que Deus preparou e já liberou o milagre de todos nós. Não foi só dos Danes aqui, como fala, do Daniel, da Daniela. Não foi só o nosso milagre. O milagre de cada um de vocês já foi entregue. Já foi entregue. Da e foi mesma liberado. forma que Davi vai para a peleja, já ungido rei, mas ainda não reina. É isso que o milagre foi entregue, a bênção foi entregue. É isso que a gente está tentando transmitir para vocês, mas vocês conseguem deixar o problema que vocês estão passando na frente, maior que o Senhor. Não existe isso. Aí tem que fazer entrega. Tem que se entregar a Deus. Entrega o Isaac. Tá aqui. E quando o Daniel foi jogado na cova dos leões, ele gritou, ele tentou pular a jaula, ele tentou, sei lá, pular. Ele sentou. Ele deitou. Ele simplesmente dormiu na costelinha do leão. O leão nem cheirou ele nem para querer comer um fio de cabelo. E cadê a fé de vocês? A mulher, quando escutou que Jesus estava chegando na cidade dela, ela 12 anos sangrando, já estava só o pau da rabiola, só a pele e o osso. Quando ela soube, mesmo se arrastando, ela não conseguia nem correr para falar com Jesus. Ela só tocou na orla dele. E o que aconteceu? A fé dela sarou ela. Não foi nem Jesus. Jesus falou: eu não fiz nada, nem fiz orar, não fiz nada.
Foi a tua fé que te sarou. Então, pessoal, cadê a fé de vocês? Tem que ter fé. Sem fé é impossível vocês agradarem e fazerem que Deus enxergue vocês. Porque o problema, a OM, o H, o AB, o AZ, sei lá, está tudo na frente de vocês. E Deus está lá na gavetinha, está lá na cabeceira do lado da cama de vocês. Não dá, não é assim, não vão conseguir. A verdade é essa. Olha só, gente, não é sobre a gente não esmorecer algumas vezes, não entristecer, não chorar. Não é sobre isso. De verdade, não é sobre isso. É sobre eu não amargurar. Porque na hora que eu amarguro, ou seja, que vem pro coração, eu desando a falar um monte de bobagem. Desando a profetizar e a ligar nos céus só maldição. Ou então eu endureço o coração e deixo de ter fé. Eu posso chorar, eu posso me sentir cansado, eu posso entristecer, mas eu me dou 5 minutos para isso. Para que não desça para o coração e isso vire uma amargura. Então na mesma hora eu vou dizer para o problema, esse é o meu Deus. Hoje mesmo Ele está sanando essa situação. Eu profetizo, hoje chega o meu milagre. Davi foi ungido 3 vezes, se passou 16 meses entre a primeira unção até que ele tomasse o posto daquilo que Deus havia entregue para ele. Não esmoreça, eu não estou dizendo que vai levar 6 meses, 1 ano. Para cada filho o Senhor tem o seu tempo de trabalhar, porque Ele sabe qual é a verdadeira necessidade de algum de nós. O que vai adiantar? Ele te entrega o teu milagre e você vira as costas para Ele e de novo Satanás te drena para o mundo dele. Aí tu não corrigiu o teu altar, tu não buscou tua restauração, Deus... aí Ele vai trazer tua esposa, teu marido de volta, tá a mesma coisa, as tuas ações, as tuas Deus atitudes. não quer uma reconciliação, já Deus quer um nascer de novo. Ele quer uma restauração. Ele quer uma restauração, Ele quer viver o novo contigo. Ele quer que você tenha uma fé tão inabalável que você decida descer do barco e caminhar sobre as águas na direção dele. Ele quer ter um encontro marcado contigo todos os dias no secreto. Então começa a botar a Deus acima de todas as coisas. Faça como o Daniel, quando ele falava demais ou pensava demais em mim, ele pedia perdão para Deus. E dizia, me perdoa, Senhor, porque eu não posso amá-la mais do que a Ti. Porque eu não posso viver em função dela e não viver em função de Ti. O nosso maior sonho é ver famílias restauradas. Por onde a nossa voz puder chegar. Foi muita dor para chegar até aqui. Sabe aquele meme do Facebook, do Instagram? Eu acho que Deus está me confundindo com o Rambo, porque é só luta atrás de batalha. A minha vida era assim com o Daniel. Luta atrás de batalha. Tinha hora que eu dizia, Jesus, rapaz, se eu acreditasse em reencarnação, eu cuspi na cruz. Porque não é possível. Mas hoje eu entendo. O Senhor foi me dando know-how. Ele foi me treinando para chegar até aqui. Eu tive que passar pela peleja, eu tive que ser treinada, eu tive que ser moldada. Porque lá atrás eu não teria o molde que eu tenho hoje. E aí eu não poderia cumprir o propósito dele, porque eu era frágil demais. Então, o Senhor está te moldando. Ele está te dizendo, eu estou te moldando para um propósito maior. Você sabe o que eu escuto diariamente e o meu coração fica em festa? Dani, tem pessoas me procurando para eu falar como que eu estou conseguindo viver isso, como que eu estou conseguindo passar por isso, como eu consegui restaurar minha vida, como eu consegui restaurar minha vida e o meu casamento. E muitas das vezes essas pessoas começam a ser procuradas antes mesmo de receberem aquilo que Deus já entregou. Seja um vaso de honra na casa do Senhor e não um vaso de murmuração e lamúria.
Ele te quer para um propósito ainda maior. Ele está te moldando. Ele está te colocando no estágio dele. Quando a gente está na faculdade, eu até usei essa figura de linguagem para a turma 8. Quando a gente está na faculdade, o último módulo é entregarmos o nosso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e fazer o estágio para poder receber o diploma. E a gente cai no estágio, muitas das vezes, sem nem saber como é a profissão, porque a faculdade ensina a teoria, a prática fica bem distante daquilo. Da mesma forma, você agora chegou no estágio de Jesus. Ele vai te moldar. E quando a gente é estagiário, a gente é o último que fala e o primeiro que apanha. Todo mundo manda na gente. Todos os problemas caem pra gente. E a gente não sabe como vai resolvê-los. E quando sai do estágio, se você se dedica a ele, você sai já semi-pronto para a vida profissional aqui fora. Então, da mesma forma, você está passando pelo estágio do Senhor. Agora, se permita, seja um bom estagiário. Assume no peito os BOs e diz: Jesus, bora lá. Me ensina. Porque um propósito muito maior do que só restaurar o teu casamento é restaurar a tua vida, te dar a salvação eterna e principalmente usar você, a sua família, como um vaso de honra, como um testemunho vivo da presença do Senhor na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Pessoal, deixa eu dizer, não seja uma mensagem ou então um recadozinho para vocês. Deus já liberou toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção, todos os milagres. Ele já está ali só te esperando. Só então, você passar pelo estágio probatório. Os 136 que está aqui e mais os 18 mil que acompanham lá, olhando lá, todos já têm o milagre liberado. Só que, infelizmente, nem todos estão preparados para receber. Porque seu altar está bagunçado. Então, Deus, Ele não vai sair liberando aleatório. Deus, Ele não é coleguinha, Ele não é de chameguinho, Ele não é de amorzinho, Ele é de verdade. Ele quer saber de verdade o teu querer por Ele, para Ele poder te graciar, te abençoar. O milagre de todos nós, o meu milagre, o da Daniela, o de vocês todos que estão aí, estão todos liberados. Só depende da gente, só depende de cada um de vocês. Só que infelizmente nem todos, eu acho que dos 136 aqui, se 30 estiverem preparados, glória a Deus. Os outros 100 só querem falar que dos problemas que vocês estão lendo aí. Não é assim que funciona o processo, não é pessoal. Sobre não, olha só, às vezes as pessoas entendem as coisas truncadas. Não é sobre não falar do problema. Quando eu chamei a atenção, escute a Deus. Vai contar para o problema quem é Deus e não o inverso disso daí. Mais uma vez, não é sobre não entristecer ou se abater, não é sobre isso, é sobre não amargurar, é sobre não olhar o problema maior do que a Deus. Arrumar o altar é ter uma fé inabalável. Eu posso vergar, mas eu não vou quebrar. Que eu seja como um bambu. O bambu, quando o vento dá, ele vai para um lado e para o outro, mas ele não quebra. Então é sobre isso. Eu ter a flexibilidade do Senhor. Eu vou para a peleja. Mas a maior de todas mensagens que o Senhor quer te dizer hoje tá na hora de se alistar. Tá na hora de marchar. E aí o que você vai decidir hoje para se alistar como Davi, marchar como Davi e apresentar pro problema o seu Deus? Pensem nisso. Vá atrás da sua transformação, da sua restauração, do seu nascer de novo. Aqueles que entraram agora mais cedo na live, e eu vi que alguns colocaram, já me inscrevi, sejam bem-vindos. Eu quero ver o Senhor transbordar na vida de cada um de vocês.
A turma 8 que está caminhando daqui a pouco para chegar à metade desse processo, eu quero ver Deus transbordando na vida de vocês. Hoje a aula foi tão edificante e tão gostosa que a gente falou sobre várias coisas, mas principalmente, qual é a minha armadura? Como é que eu vou lutar essa peleja? Para a galera do Extraordinário que está aprendendo a descer do barco, o William, que está na turma 9 agora, a Beth, que é da turma 8, as inscrições são até o dia 9. E aí depois a próxima turma só vai acontecer em fevereiro. A galera que está no Extraordinário aprendendo a descer do barco e andar sobre as águas. A galera que começa o lugar secreto agora, no dia 8, eu quero dizer para vocês que Deus brandou nas atividades. É um derramar do Senhor. E assim, a cada projeto novo que o Senhor me entrega, eu me apaixono ainda mais pelo Senhor. E esse tá apaixonante. A cada lição que eu finalizo, eu digo: Senhor, Tu és maravilhoso. E eu vejo a mão dele em cada pequena coisinha. E eu quero dizer para quem está no lugar secreto, vai ter unção descendo. A Marlene já quer sair da turma 8, ela já quer entrar no Extraordinário, perguntando: o que é o Extraordinário? O Extraordinário é o primeiro curso de extensão após os 40 dias. E já estou com saudade da galerinha da turma que era Extraordinário 1 e que está indo para o lugar secreto 1. E quero ver o novo do Senhor alcançar cada um de vocês. Sim, turma 8, quando vocês finalizam, o primeiro curso de extensão é o lugar secreto. É aprender a ter fé. E o outro que é... o primeiro curso de extensão é o Extraordinário. É sobre fé. É sobre aprender a ter fé. A construir uma fé. E o segundo curso de extensão é como é que eu oro, aonde eu adentro a esse lugar secreto. E é lá que eu vou buscar o milagre que o Senhor já me entregou. Neila, tá lindo o curso, lindo. Eu vou escrever amanhã o último módulo. O Senhor já me deu a palavra. Hoje eu escrevi, faltavam 5, escrevi 4. Já estão na plataforma. E amanhã vai para a plataforma última. E eu quero dizer para vocês que Deus está derramando. Se vocês se dedicarem, vocês vão construir, não é um lugar secreto não, vai ser um QG de quartel de guerra secreto para abalar os infernos. Quero ver todo mundo com seu milagre nas mãos, amém? Fiquem com Deus. Abriram hoje as inscrições para o desafio dos 40 dias. Bora arrumar esse altar para receber o milagre de cada um de vocês. Não importa o que esteja acontecendo, lembre-se, o Senhor já entregou. Agora só falta você se ajeitar para ir buscar, amém? Eu vou falar com a Lidiane. Eu quero dizer para ver se ela vai conseguir amanhã para Santa Ceia. Não acho que ela acabou de dizer que ela acha que ela conhece a gente, que ela vai conhecer ela também. Amém. Que a Lidiane deu. Ela falou ainda agora ali. Kari Mendes, manda um direct que a Renatinha tá respondendo lá. Se você se inscreveu, manda para ela. Outra coisa, quem já se inscreveu e já acessou a plataforma da Hotmart, lá tá escrito, primeiro passo, tem o link para acessar o grupo da turma 9. A Rê deu um deslizar, ela não fechou o grupo, o povo adentrou e eu disse, agora deixa o povo falar. Quando ela viu, tinha 150 mensagens. A bichinha tava igual doida para poder acompanhar as mensagens e qualquer BO, saber como conduzir. Então, se você já comprou o curso, acesse a plataforma para poder entrar no link do grupo da turma 9. E se você tiver alguma dúvida, fala lá no direct que a Renata vai responder e vai lhe orientar e vai lhe ajudar, amém? Fiquem com Deus. E segunda-feira, que dia é, gente? Pelo amor de Deus. É dia 6.
Segunda-feira não temos nada. Na quarta-feira começa, dia 8. Começa o Lugar Secreto, galera do Lugar Secreto, dia 8. A gente tem um encontro marcado. Aonde eu compro o curso, o link tá lá na página. Mas se você tiver algum problema, a Renata te auxilia. Chama ela no direct que ela vai já responder para quem chamar ela lá, tá bom? Onde compro? É onde compra o curso. Eu falei, o link tá lá na página. Mas se não conseguir achar, chama no direct a Renata que ela vai auxiliar. A todos, fiquem com Deus. Um bom domingo. Amanhã. E lembre-se, nada de lamúrias, em nome de Jesus. Fala pro problema quem é o teu Deus. Amém? Fiquem com Deus. Tchau.